E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, vamos continuar então o que a gente fez, o que a gente está fazendo, né? Trazendo casos da imprensa, casos éticos, vamos dizer assim, cases, como a gente gosta bastante de chamar, que envolvem imprensa e ética. Então, avisando já o pessoal de PP, pedindo licença para o pessoal de publicidade. Essa aula é mais voltada para o pessoal de jornalismo, tá? No vídeo anterior, eu mostrei para vocês situações em que envolveram matérias, reportagens, em que atos de corrupção eram noticiados, né? Eram informados para a imprensa, e depois simplesmente, pelo ato, pela vontade da publicação em primeira mão, não se tinha nenhuma preocupação, não se teve essa preocupação de avisar as autoridades policiais dos atos criminosos que estavam sendo praticados e demonstrados nas reportagens. O caso da corrupção na Universidade Federal do Rio de Janeiro, especificamente no hospital, na ala pediátrica do hospital universitário da Federal do Rio de Janeiro, e depois aquele outro caso do cara que em pleno centro de São Paulo falsificava diplomas de faculdades, né? Nesses dois casos, e aí só recordando o primeiro caso, houve um funcionário, ou seja, um repórter da televisão, que se fez passar por um servidor federal, seja comissionado ou concursado, tanto faz, mas ele cometeu um crime de falsidade ideológica. Depois do segundo caso, pior, a emissora pagou para obter o diploma falsificado, pagou aí R$ 700, se eu não me engano, fez inclusive uns pagamentos e exibiu depois a reportagem. Bom, a questão é clara, e a questão que se coloca aqui para a gente discutir, para eu deixar, para que vocês processem a informação, é justamente essa. Os limites em que eu enquanto jornalista, inclusive de televisão, vou ter que saber que existe ou vou cruzá-los para obter uma reportagem ou não. A pauta de hoje é um caso que aconteceu recentemente, em 2020, é o caso envolvendo, como vocês já devem ter acompanhado na época, é a reportagem do caso Suzy, que envolve o Dr. Drauzio Varella. A história basicamente é a seguinte: a reportagem vai ao ar e o gancho da matéria era o quê? Era retratar a vítima de mulheres trans dentro do sistema carcerário brasileiro. Quais as dificuldades que elas enfrentavam, né? Elas viviam situações, inclusive, vexatórias, situações de estupro, de exclusão, de não ambientação. E depois, quando elas saíam do regime prisional, o problema se agigantava, porque elas já tinham o problema de ser transexual e de não conseguir com tanta facilidade, recolocação no mercado de trabalho, e ainda tinham a questão da passagem pelo sistema prisional. Bom, a reportagem em si, ninguém está aqui questionando a qualidade do material, que é excelente. O problema vai ser por volta dos 10 minutos e 30 segundos da reportagem, quando uma das personagens, que é a Suzy, que é uma das reeducandas, ela já tinha narrado os fatos, ou pelo menos conversado com o Dr. Drauzio ali, e há um momento em que a câmera é deixada fluir, as imagens passam, ela reporta ao Dr. Drauzio que fazia muito tempo que não recebia o abraço de ninguém, ele se comove e dá um abraço nela. Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? 8 anos, 7 anos, bastante tempo. É isso. Solidão, né, minha filha? Bastante. Bastante. Muito bem. O que aconteceu nos dias subsequentes à reportagem? A reportagem vai ao ar no domingo. Na segunda-feira, ela ainda gera alguma comoção, né, nas pessoas que assistiram a reportagem. Na terça-feira, especificamente, um site
se dispõe a fazer uma pesquisa no sistema carcerário, descobre a identidade, o nome da Suzy e descobre o que ela cometeu e por que ela está naquele presídio, naquela situação. Suzy cumpre pena de homicídio triplamente qualificado de um garoto de 9 anos de idade, estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. Basicamente, ela teve pequenos delitos até o momento em que ela então sofre uma acusação, depois ela é condenada por ter abusado sexualmente de um jovem, de um menino de 9 anos, estupro de vulnerável, cometido homicídio sobre esse jovem e ocultado o cadáver. Ela escondeu o corpo dessa criança por alguns dias até que foi descoberto e a família descobriu e ela foi presa. Bom, a situação inverteu. E aí a imprensa toda começou naquela semana a discutir a situação da visão humanizatória que foi dada para a transexual em contrapartida da família dessa criança. Ou seja, o grande cerne da discussão ética está no seguinte: que não foi dada a garantia, que não foi garantido por igualdades, vamos colocar assim, né? Ou na mesma proporção, dar às famílias das vítimas, das pessoas que estão no sistema prisional, o direito a também essas pessoas falarem e darem o seu ponto de vista do porquê que aquelas pessoas estavam presas. O abraço do Dr. Drauzio foi questionado, inclusive, foi motivo, inclusive, de uma ação que fez com que a Rede Globo, inclusive, fosse processada pelo pai do jovem e perdeu, inclusive, até a última informação que nós temos, e vai ter que pagar uma indenização para a família, por conta exatamente dessa posição mais humanizatória que foi dada para o caso da Suzy e não foi dado para o caso do jovem, do menino, do garoto de 9 anos que foi vitimado pela Suzy. O Fantástico, de uma semana depois, do domingo posterior, faz um meia-culpa. Bom, não foi suficiente para abaixar a fervura, tá? A coisa, inclusive, tomou uma outra proporção, porque aí, de uma maneira geral, foi como se as pessoas entendessem o seguinte: veja, ele ainda não reconheceu o erro. Ele poderia ter muito bem feito uma nova pauta e ter entrevistado as famílias, ter entrevistado as pessoas, enfim, uma grande discussão que gerou o seguinte: essa participação, esse vídeo em que foi publicado no canal do Dr. Drauzio no dia 10 de março. Eu nem sei, inclusive, se o YouTube vai permitir que essa aula aconteça, que vocês consigam assistir esse material, porque eu estou reproduzindo os vídeos quase na íntegra, né? Mas a verdade é a seguinte, o fato é o seguinte, ele usou as redes sociais para tentar explicar a situação e como foi feita aquele momento, como que aquela pauta se desenvolveu. Vale a pena a gente assistir e depois a gente encerrar com o que a gente pode aprender dessa lição. Vamos ver. Eu estou aqui para dar uma explicação para as pessoas que me acompanham. No último domingo foi revelado para o país, inclusive para mim mesmo, o crime cometido por uma das entrevistadas da matéria que apresentei no Fantástico no dia 1º de março. Não há o que falar. É um crime que choca a todos nós. Escrevi uma nota em que fui sincero ao dizer que não entrei naquela cadeia como juiz, e sim como médico. Ser médico orienta o meu olhar em todas as situações, não só quando eu estou atendendo pacientes. Faço isso há mais de 50 anos, seja no consultório, nas cadeias, nos livros que escrevi, na televisão, nos jornais e na internet. Posso imaginar a dor e peço desculpas para a família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso. Na matéria em questão, o foco era mostrar as condições em que vivem as transexuais presas.
As estatísticas oficiais indicam que a imensa maioria delas está presa por roubo e furto. A maneira pela qual a Suzy foi apresentada deu a entender que ela fazia parte desse grupo majoritário. Por isso eu entendo a frustração de quem se decepcionou comigo. Ali aconteceu o seguinte: eu terminei a entrevista, que foi uma entrevista longa, e ela ficou de cabeça baixa no fim, quando eu perguntei há quanto tempo ela não recebia visitas. Ela falou 7, 8 anos. Eu ainda disse para ela, solidão, né, minha filha? Nessa hora ela se virou para mim. Ela se virou com um olhar tão triste que me comoveu. Eu dei um abraço nela. Para quem acha que eu errei, desculpa, mas esse é o meu jeito. Eu lamento, mas assumo totalmente a responsabilidade pela repercussão negativa que o caso teve. Agora, eu gostaria de dizer claramente, e sem nenhuma chance de que eu volte atrás no futuro, que nunca fui e nem serei candidato a nada. As pessoas que estão explorando politicamente esse episódio podem ficar tranquilas. Dr. Drauzio faz essa observação final no vídeo porque, inclusive, isso saiu naquela semana de que ele estava fazendo isso para tentar humanizar a sua visão e que ele teria pretensões eleitorais, que ele estaria numa negociação política, uma vez que o ano passado foi ano eleitoral, né? Foi eleições municipais, ou que ele estaria tentando se viabilizar politicamente em relação a alguma circunstância nesse ponto. E ele deixa isso claro, que jamais usaria isso politicamente, que ele jamais é candidato a nada. Ou seja, a discussão ganhou proporções muito maiores do que a gente poderia imaginar e muito maiores do que a própria pauta. Algumas outras críticas podem ser feitas em relação à reportagem, como, por exemplo, a exibição dos rostos diretamente na luz das pessoas que foram envolvidas. Existe uma técnica muito antiga na televisão que você coloca na penumbra o personagem, justamente para não expor. Talvez se nesse caso fosse feito isso com a Suzy, por exemplo, dela contando como que é a vida dela dentro da cadeia, não houvesse margem para essa possibilidade de acontecer tantas críticas como foram feitas. Dr. Drauzio teve, inclusive, problemas, além de jurídicos, né, problemas comerciais, porque ele faz propaganda de vários segmentos médicos, tem a sua questão no seu canal no YouTube, tem a própria participação no Fantástico. Então, foi envolvido numa situação em que a produção não teve um cuidado, um esmero de observar a pauta e ver os limites que essa pauta poderiam alcançar, ou até as fronteiras que elas poderiam ultrapassar. O resumo que a gente pode fazer de tudo isso, para encerrar e para deixar essa discussão, que eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, vocês, na opinião de vocês, acham que o Dr. Drauzio foi ético ou foi antiético? Que o Fantástico foi ético ou antiético ao exibir essa reportagem? Depois, uma outra questão. A família da criança, a família do jovem, também sabendo da situação e processando, insistindo no processo, mesmo com pedido de desculpas do Dr. Drauzio e do próprio Fantástico, estaria também incorrendo uma questão ética? Ou estaria avisando mais a questão financeira? São questões muito complexas, muito difíceis da gente simplesmente resolver, mas é um caso que entrou recentemente para ser analisado pelos bancos das faculdades sobre esse limite, até em que ponto a humanização da reportagem ou a tendência da humanização dos personagens que fazem parte das reportagens pode seguir a ponto de eu criar ou eu solidificar os mitos, inocentar pessoas e condenar pessoas ao mesmo tempo. Na mesma integração, na mesma intensidade que essa pauta poderia ter feito algo como fez, para tentar diminuir ou humanizar o caso da Suzy, ela violou o direito de uma outra família do outro lado. Mas poderia ser exatamente o inverso. A gente poderia propor uma pauta, então, por exemplo, de famílias que foram destruídas por conta de crimes cometidos por pessoas trans. Seria uma inversão de valores, não seria? Então, às vezes, a gente tem que pensar em vários aspectos de uma mesma pauta, mas sabendo que há, sim, hoje, um ambiente, às vezes, hostil para algum tipo de humanização. E sempre tomar cuidado. Por quê?
Enquanto eu estou narrando um fato de um lado, outro lado da pauta também vai estar sendo atingido. Quando a matéria jornalística ela atinge algum lado, há um outro lado, o lado do personagem ou dos outros personagens que acaba sendo envolvido nessa seara toda. Tá legal? Coloquem aí nos comentários, entre em contato, deixa pra gente aí a opinião, o que vocês acham, de que lado que vocês ficariam nessa discussão, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, a gente se vê semana que vem. Até lá!